Missão impossível. Deus nos deu uma missão impossível. Este é o título do sermão para hoje. Missão impossível. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versos 11 a 14. Êxodo capítulo 3 e os versos 11 a 14. Aqui nós lemos: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Isso está denotando humildade. Humildade. Quem sou eu para fazer esta grande tarefa? Senhor, isto é missão impossível. Quem sou eu para fazer isso? E o verso 12 em diante: E disse Deus: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Entenda que neste monte é o Monte Horebe, é o Monte Sinai. Muitos não ligam uma coisa com a outra. Mas Moisés, ele ficou 40 anos apacentando ovelhas no Monte Sinai. E quando saiu do Egito com o povo de Israel, Deus o conduziu de volta para o Monte Sinai. Por isso Deus disse: vocês vão voltar aqui neste monte. Então verso 13: E disse Moisés para Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus revelou aqui o nome dele. Diga para o povo: O eu sou me enviou a vós. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Como é que se escreve eu sou? YHWH. YHWH. Ninguém sabe a pronúncia, mas sabem a significação. Sabe o significado do nome de Deus. O eu sou. Quando você se ajoelha, você está se ajoelhando diante do grande eu sou. E eu gosto de falar: Senhor, eu estou me ajoelhando na frente do Jeová eterno, do YHWH, o grande eu sou. Oh, meus queridos, é coisa muito grandiosa e majestosa se ajoelhar na frente do grande eu sou. E aí no capítulo 4 de Êxodo, capítulo 4, verso 1 a 7, diz assim: Então Moisés respondeu e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto que tens na mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se numa cobra. E Moisés fugia da cobra. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E ele meteu a mão, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse o Senhor: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do meio do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. Moisés tinha dificuldades que pareciam insuperáveis. Deus, quando chama você, meu irmão, e dá uma missão, ele dá uma missão que parece impossível. Por isso o título do sermão de hoje é Missão Impossível. Que prova poderia ele dar ao seu povo de que realmente Deus o enviara, que Deus aparecera a ele? Qual era a prova? Moisés buscava todas as desculpas imagináveis para não ir. Inicialmente a desculpa de Moisés: quem sou eu? Foi uma demonstração de humildade. Mas quando Deus começou a dar provas e provas de que
Ele estaria com Moisés todo o tempo, e Moisés continuou falando, mas quem sou eu? Aí deixou de ser humildade. Sabe quando a humildade deixa de ser humildade, se torna rebeldia? No começo, quando ele perguntou, mas quem sou eu, Senhor, para fazer tudo isso? Foi humildade. Mas depois de tantas provas, tantos milagres, a vara que se tornou em cobra, a mão que se tornou leprosa, Deus disse, está vendo? Eu estou contigo. Vá à frente e diga que o eu sou te enviou a eles. E ele ainda continuou dizendo, mas quem sou eu? Aí não era mais humildade, irmãos. Aí já era rebeldia. Preste muita atenção quando você está falando com humildade e quando você está falando por rebeldia. Pode ser a mesma frase, mas é outro espírito. Em Êxodo capítulo 4, verso 10, nós lemos, então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Gozada esta expressão, né? Interessante essa expressão. Não sou um homem eloquente. Eu não sou um bom orador, eu não sou um bom pregador, eu não falo bem, eu tenho dificuldades. Isso eu tenho desde a minha meninice, ou seja, desde ontem e desde anteontem. Desde a infância. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca, pesado de língua. Quando Moisés viu que Deus estava dando sinais e mais sinais, mostrando que era para ele ir, e que a missão parecia impossível, mas não era impossível, Moisés então apelou para um problema pessoal. Ele apelou para um defeito físico que ele tinha. Pesado de boca, pesado de língua. No capítulo 6, verso 12, também ele continua dando a mesma desculpa. Queridos, uma lenda popular judaica diz que Moisés, quando criança, queimou a boca, queimou a língua com brasa e nunca mais conseguiu se recuperar. Por toda a sua vida, ele teve dificuldades para falar, porque ele tinha queimado a sua língua com brasa quando criança. Essa é uma tradição judaica. Quando ele falava, ele tinha dificuldades para falar. Imaginemos, queridos, quando Moisés se imaginou aceitando a missão de Deus. Suponhamos, Senhor, que eu aceite a tua missão. Eu vou diante de Faraó, lá no palácio de Karnak, um palácio suntuoso, luxuoso. Eu vou abrir a minha boca para falar. Todo mundo vai rir da minha cara, Senhor, porque eu vou começar a gaguejar. Eu sou pesado de língua. E Deus disse, tudo bem, Moisés, então chame o teu irmão Arão, ele vai falar. Você fala para Arão e Arão fala para o Faraó. Você vai ser Deus para Arão, que você vai dizer para Arão o que ele fala. Você vai ser Deus para Arão, e Arão vai ser o seu porta-voz. Tá bom, Senhor, então eu vou. O jeito de Deus trabalhar, irmãos, é escolher pessoas fracas. O jeito de Deus trabalhar é escolher pessoas frágeis. E quando a pessoa não é frágil, ele torna a pessoa frágil. É escolher pessoas que têm defeitos. E quando a pessoa não tem defeito nenhum, Deus cria um, para que a pessoa deixe de confiar nela. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Antes de usar uma pessoa, Deus se certifica. Antes, Ele quer ter certeza, make sure, de que esta pessoa não tomará para si a glória do milagre. Porque em Isaías capítulo 42, verso 8, diz que Deus é zeloso da sua glória. Ele não dará sua glória para outro. Deus é zeloso da sua glória. É por isso que Deus costuma usar coisas fracas deste mundo para confundir as que são fortes. Aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, Deus usa estas pessoas. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 27 a 29.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 27 a 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Quando criança, eu tinha problemas para falar. Eu não conseguia falar problema. Eu não conseguia falar carro. Eu não conseguia falar carroça. Eu não conseguia pronunciar o R. As pessoas riam. Eu tenho um tio que já faleceu. Quando chegava na casa dele, ele dizia: Samuel, fale carroça. Eu falava caloça. Ele ria. Tinha dificuldades para falar. Queridos, o que Deus fez? Eu ia para o mato pregar para as árvores. Ficava falando, pregando para as árvores. Treinando. Deus ajuda, irmãos. Quem quer, Deus ajuda. Deus, quando manda, capacita. Deus, quando lhe dá uma missão, Ele o capacita para a missão. Porque é a glória do nome dEle que está em jogo. Ele não vai permitir que a glória do nome dEle seja desvanecida, não. Quando Ele o chama, Ele o capacita. Por isso Ele capacitou Moisés. Aqui lemos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, e as que não são, para aniquilar as que são. Agora, no verso 29, Paulo escreve por que Deus age desta forma. Por quê? Verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus não quer ninguém se gloriando diante dEle, porque a glória é dEle. Ele é Deus, Ele é soberano do céu, do universo. E Satanás foi expulso do céu exatamente porque Satanás queria a glória para si. Ele não estava contente que todo mundo estava dando glória para Deus Pai, Deus Filho. Ele queria a glória para Ele. E Deus disse: a minha glória eu não darei a outro. Você foi criado, meu irmão, para a glória de Deus. E se você cumprir com o plano de Deus na sua vida, a glória será de Deus. Você vai ser só um instrumento usado por Deus. Assim como Deus enviou Jesus, mandou Jesus entrar em Jerusalém, Ele entrou montado num jumento. As palmas, os aplausos, todas aquelas hosanas eram cantadas para Jesus que estava em cima do jumento. E às vezes o jumento é tentado a pensar que é para ele. Ele pode ter voltado para casa naquela tarde, o jumentinho falou para sua mamãe: mamãe, a senhora não sabe de uma coisa, eu estou famoso. Porque quando eu cheguei perto de Jerusalém, todo mundo fizeram duas filas, fizeram um corredor e tiraram as capas, jogaram para que eu passasse por cima das capas. De repente, mamãe, eu fiquei famoso, todo mundo me conhece. Tem muitos jumentinhos assim hoje, irmãos, pensando que eles têm muita glória. Não, irmãos, nós somos somente instrumentos. A glória é de Deus. E é gostoso ser usado por Deus. É gostoso pregar. Quem nunca pregou não sabe o que é isso. O que você sente quando você está pregando. Porque você se sente instrumento. Você se sente usado. Ah, eu vou ser usado. Está me usando? Isso mesmo. Deus me usa. Ah, então eu sou um objeto nas mãos. Isso mesmo, você é um objeto nas mãos de Deus. Ah, você me usa como um instrumento? Isso mesmo, Deus me usa como um instrumento. E tira a glória para o nome dEle. E eu fico feliz por isso. Quer glória maior do que ser um instrumento nas mãos de Deus? Quer glória maior do que você ser um intermediário para
levar a paz de Jesus para alguém? Jesus precisa de instrumentos humanos? E pode ser você, se você aceitar o convite de Deus. Moisés, por 40 anos, lá no Egito, irmãos, foi instruído para ser faraó por 40 anos. 40 anos sendo educado nas escolas do Egito. Ele fez muitos seminários de autoajuda, ele fez uma universidade no Egito. Ele era um homem culto. Ele era um general. Ele comandava exércitos. Ele sabia mandar e gostava de mandar. Quem não gosta de mandar? Todo mundo obedece? Mas, queridos, Deus não queria um general para liderar Israel. Deus não queria um faraó para liderar Israel. Deus queria um pastor para liderar um rebanho. Por isso Moisés teve que ir para o deserto e ficar 40 anos no deserto para aprender a ser pastor. Sabe quando é que a gente aprende a ser pastor? Eu estou aprendendo. 37 anos. Estou quase nos 40 anos. Aprendendo a ser pastor. E quando a gente já está com 40 anos pastoreando ovelhas, aí a gente entende o que é ser pastor. Moisés, depois de 40 anos cuidando de ovelhas, aí ele começou a entender o que é ser pastor. Ser pastor não é ser chefe. Ser pastor não é ser mandão. Ser pastor é sofrer com os que sofrem. Chorar com os que choram. Olhar para cada rosto e sentir misericórdia. E sabem, queridos, Deus nos ensina isso usando os nossos filhos. Sabe, quando é que eu comecei a ter tolerância e paciência com os filhos dos outros? Quando eu comecei a sofrer com os meus. Quando eu comecei a sofrer com os meus filhos, eu comecei a ser tolerante e paciente com os filhos dos outros. Porque a pior pessoa para dar curso de como ensinar e educar criança é aquela que nunca teve filho. Essa é a pessoa que mais quer fazer, mas é a que menos está capacitada. Porque ela não aprendeu com o sofrimento. O sofrimento nos ensina, irmãos. Moisés aprendeu a cuidar de ovelhas. Por isso Deus confiou um rebanho de 2 milhões de homens e mulheres, irmãos, que saíram do Egito para o deserto. Eram cerca de 2 milhões de homens e mulheres e crianças. Confiou-os a Moisés, porque agora Moisés sabia ser pastor. Era paciente com as pessoas. Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo a autoconfiança. E agora 40 anos no deserto para aprender a autodesconfiança. A autodesconfiança é que o servo de Deus tem que aprender. Se você quer ser útil nas mãos de Deus, todo mundo quer ser útil nas mãos de Deus. Todo mundo quer ser usado por Deus. Sim, mas você tem que aprender e eu tenho que aprender a lição da autodesconfiança. A gente aprende a desconfiar de todo mundo, menos da gente mesmo. Já pensaram nisso? Você olha assim com o canto do olho para todo mundo. Você está se protegendo, guarda levantada contra todo mundo. A única pessoa que você não está de guarda levantada é contra você mesmo. E o pior inimigo que nós temos não está lá fora, está aqui dentro. Chama-se eu. Um dia perguntaram para Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era candidato a presidente dos Estados Unidos. Tinham 2 outros candidatos. Um era do sul, outro era do norte. Perguntaram para Abraham Lincoln: você não tem medo dos outros 2 candidatos? Ele disse: não. O candidato que é do sul, o povo do norte não vai votar nele. E o candidato que é do norte, o povo do sul não vai votar nele. E de Abraham Lincoln? Olha, eu tenho medo de um homem chamado Abraham Lincoln. É desse que eu tenho medo. Abraham Lincoln falou: se eu perder a eleição, pode saber que a culpa não foi nem do candidato do norte nem do sul. Se eu perder a eleição, pode saber que a culpa foi todinha de um homem chamado Abraham Lincoln. Porque, queridos, o nosso pior inimigo está dentro de nós mesmos. É o nosso eu, nosso egoísmo.
Moisés teve que gastar 40 anos no deserto para aprender a desconfiar de si mesmo. Autodesconfiança. Quando é que Moisés foi curado da língua, irmãos? Quando? Nunca. Nunca foi curado da língua. Quando é que Paulo foi curado? Ele dizia que eu tenho um espinho na carne que me esbofeteia. E por 3 vezes eu pedi a Deus que me curasse. Quando é que Paulo foi curado da sua deficiência? Quando? Nunca. Por 3 vezes ele pediu para ser curado. E Deus disse 3 vezes: a minha graça te basta. Nunca foi curado. Quando é que Jacó foi curado da sua coxa? Se existe um momento em que você precisa estar forte e perfeito para a luta, é quando você está vendo o inimigo na sua frente. Jacó sabia que Esaú, seu irmão, estava vindo contra ele com 400 guerreiros armados. Era momento de guerra. Ele disse: eu vou me preparar, eu ainda tenho força, eu ainda posso lutar e defender a minha família. Mas naquela noite que ele lutou contra Deus, uma noite de oração e de luta contra Deus, antes do amanhecer do dia, o guerreiro Jesus, que estava lutando contra Jacó, tocou na sua coxa. E ele ficou manco. Queridos, não era a hora dele ficar manco, porque no dia seguinte ele tinha que lutar contra Esaú. Mas no dia seguinte, quando Jacó voltou para o acampamento, ele vinha segurando um pedaço de pau e arrastando a perna. Arrastando a perna. Ele arrastou a perna o resto da sua vida. Ele não tinha defeito nenhum. Mas antes de enfrentar o seu pior inimigo, Deus deu um defeito para ele. Por que Deus faz estas coisas? Por que na hora em que você tem que fazer algo que você não pode ficar doente, você fica doente? Para que você confie que a vitória vem de Deus. Não é o que você vai fazer, não é a sua estratégia, mas é Deus. E Ele quer que a glória seja dele. Eu tenho orado pela cura de um menino chamado Felipe. E eu tenho dito: Senhor, se ele morrer, a glória não é tua. Se os médicos operaram o Felipe e ele ficar bom, a glória não é tua. Vai ser do hospital, vai ser dos médicos. A glória só será tua se o Senhor o curar de uma doença que não tem cura. E os médicos ficarem boca aberta dizendo: o que aconteceu? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Para a glória ser de Deus, não pode ser de ninguém mais. Tem que ser só de Deus. E Deus age muitas vezes com você e comigo assim. Ele permite que sejamos atingidos. Que você tenha um defeito. Se você não tinha, passa a ter. O que aconteceu com Ellen White? Ela era uma menina perfeita, bonitinha, perfeitinha, inteligente, estava na escola estudando. Deus queria usá-la para ser uma profeta, uma profetisa. O que Deus permitiu? Uma pedra que foi jogada na outra amiga, Deus permitiu que aquela pedra viesse e atingisse o nariz de Ellen. E ela, que não tinha nada a ver com a história, entrou em coma. Ficou em coma semanas, desfigurada, rosto desfigurado. Quando o pai dela, que estava viajando, voltou da viagem, passou por ela, não a conheceu, entrou em casa e disse: onde é que está Ellen? E a mãe disse: você passou por ela, está ali. Ela estava desfigurada. Querido, se tornou uma menina que não podia mais estudar, não podia escrever, não podia ler, não podia fazer nada. Nunca passou do 3º ano primário. Deus disse: eu posso usar essa pessoa agora. Agora eu posso usar. Porque a glória será minha. E ela foi profetisa de Deus por 70 anos. É a autora americana mais traduzida no mundo. Não existe nenhuma outra mulher americana
que foi mais traduzida no mundo do que Ellen Goldwyn. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, para que a glória seja dele, somente dele. Queridos, Deus tem uma missão para você. Quando Moisés disse: quem sou eu, Senhor? Essa não é a pergunta certa para se fazer. Quem sou eu? A pergunta que você deve fazer é: quem é esse Deus que está me mandando? Esta é a pergunta que você deve fazer. Não é quem sou eu. Quanta humilhação, quantas lágrimas Moisés derramou nos 40 anos cuidando de ovelha. Nem era dele a ovelha, as ovelhas eram do sogro. Ele foi muito humilhado. Moisés, que foi educado para ser faraó, ele foi muito humilhado. E Deus nos ensina através da humilhação. Você não cresce à semelhança de Jesus, no caráter de Jesus, sem ser humilhado, porque Jesus foi muito humilhado. E aqueles que querem se tornar semelhantes a Jesus vão ser humilhados, irmãos. Humilhados pelo mundo, exaltados aos olhos de Deus. Moisés, durante aqueles 40 anos, ficava pensando: Deus tinha um plano para mim, Deus sonhou algo comigo, Deus queria me fazer libertador de Israel, mas veja só onde eu estou, cuidando de ovelhas que não são minhas, são do meu sogro, neste deserto, nesta solidão, neste silêncio total. Deus mudou de ideia. Deus um dia quis me usar, mas Ele mudou de ideias. Não, Deus não muda de ideias. Deus não muda, Ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus estava mudando Moisés. Deus está mudando você. Por isso Ele deixa você passar por humilhações. E às vezes você pensa: não, por favor, Senhor, isso o Senhor não vai deixar acontecer comigo. Não, isso não, Senhor. Eu posso perder outra coisa, mas isso aqui eu não posso perder. E Deus diz: vai perder. Eu vou deixar. Porque isso é um ídolo para você. O que você teme, acaba acontecendo. Deus quer nos humilhar para que sejamos o quê? Exaltados. Moisés muitas vezes, um dia pensou: Deus queria me fazer libertador de Israel, mas o que sou eu hoje? Eu li que a hora mais escura da noite é exatamente antes do raiar do dia. Você já leu isso? A hora mais escura da noite não é quando anoitece. Também não é meia-noite, também não é 1 da manhã. A hora mais escura da noite é justamente antes do raiar do dia. No momento mais escuro da sua vida, meu irmão, não se desespere. Está justo a poucos passos do nascer do sol. O sol da justiça vai se levantar na sua vida. Miguel, grande príncipe, vai se levantar em defesa tua. A Leila e eu choramos por 5 anos. Os 3 anos que passamos aqui, mais os 2 anos que estamos em Boston. 5 anos chorando por falsas acusações, por calúnias, chorando e clamando ao Senhor. Miguel, grande príncipe, se levantou em nossa defesa. E meu filho disse: pai, quando Miguel, grande príncipe, se levanta em defesa da gente, eu não gostaria de estar do outro lado. É melhor que você esteja do lado do Miguel, porque ele se levanta e ele faz obras tremendas. Queridos, o ouvido de Deus não está fechado, não. Você está sofrendo? Você está chorando? Você está sendo caluniado? Você está sendo humilhado? Não tire a mão da mão de Jesus. Não tire. Não tire os olhos de Jesus. Ele vê as suas lágrimas. Ele já passou por tudo isso. E ele vai se levantar em defesa do seu povo. Miguel, o grande príncipe, se levanta em defesa do seu povo. Daniel 12, verso 1, fala que ele vai se levantar. Não esmoreça.
um pouquinho de tempo mais, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém. Todos nós temos o nosso deserto. Não foi só Moisés que teve o deserto. Todos nós temos o nosso deserto. Qual é o deserto que você está atravessando? Qual é o deserto? Você já foi tentado a pensar que você é um zero à esquerda? Você já foi tentado a pensar? Eu sou um zero à esquerda, Senhor. Melhor que eu nem tivesse nascido. Jó chegou a dizer: por que minha mãe não me abortou? Jó, na situação em que ele estava, ele dizia: maldito dia em que eu nasci. Por que eu não fui abortado antes de nascer? Mas na hora mais escura da vida de Jó, estava para raiar o quê? O sol. E Deus o abençoou quadruplicadamente. Deus deu não 2 vezes mais, mas 4 vezes mais, tudo para Jó. E o nome de Deus foi glorificado em Jó. Por isso, meus queridos, todos nós temos nossa experiência de Jó, todos nós temos nosso deserto, o deserto de Moisés, todos nós temos este deserto, todos nós temos essa ideia de que não valemos nada, mas essa não é a visão de Deus. Deus tem um plano glorioso para a sua vida. Abra a sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, e os versos 8 e 9. Aqui nós lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O caminho de Deus é diferente. Para Moisés, os 40 anos que ele estava no deserto foram 40 anos de monotonia e de choro. Um dia parece que era igual a todos os outros dias, mas não é igual. Nem um dia é igual a outro dia, irmãos. Nem um dia é igual. Os grandes faraós da dinastia 18, da dinastia 19, estavam reinando no Egito no tempo de Moisés. Eles eram os mais poderosos e prestigiados governantes do mundo antigo. O império deles vinha desde o Egito até o Eufrates, na Mesopotâmia, alcançando todo o Mediterrâneo, incluindo as ilhas de Chipre e de Creta. Eles tinham escravizado o povo de Israel por 400 anos. Como poderia Moisés salvá-los? Moisés se sentia um ninguém. Ele se sentia de pés e mãos amarrados. Mas esse é o jeito de Deus trabalhar. Ele deixa a situação bem difícil, ele deixa ficar bem escuro, porque aí a vitória vai ser maior. Deus está acostumado a usar pessoas incapacitadas, desqualificadas, mas que ousam dizer: eis-me aqui, Senhor, do jeito que eu sou, usa-me. São estas pessoas que Deus usa. Tivesse Deus chamado Moisés quando ele tinha 40 anos de idade, na força da sua idade, ele teria dito: Deus chamou o homem certo. Que Deus chamou uma pessoa capacitada como eu. Não tinha outro melhor para Deus chamar. Era assim que Moisés pensava aos 40 anos. Mas depois, quando ele completou 80 anos, e Deus o chamou, ele disse: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças, eu já sou velho. Deus disse: é a você que eu quero, porque a glória é minha, e o poder vem de mim. Quando você for tentado a perguntar: quem sou eu? Mude a pergunta, meu irmão, e pergunte: quem é este Deus que está me chamando? Deus hoje está tentando nos ensinar a mesma lição. Não importa a sua situação, com muito dinheiro ou sem nenhum dinheiro. Eu conheço gente aqui que perdeu tudo que tinha, perdeu todo o dinheiro que tinha, entrou em desespero. Mas Deus o levantou.
Deus o levantou. Vale a pena confiar no Senhor. O Senhor não desampara. Não tire a sua confiança de Deus. Ele está dizendo: eu estou contigo. E esta mensagem, eu estou contigo, foi repetida pela boca de Jesus em Mateus 28:20. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Qual é o seu problema? Dinheiro? Língua pesada? Não fala inglês? É ilegal aqui? Qual é o seu problema? Isso para Deus não é nada. Mas Deus não responde logo, porque Ele precisa de tempo para transformar o seu caráter. Se Ele responder logo, Ele faz um milagre, mas o seu caráter não foi mudado. E o que adianta um milagre sem o caráter ser mudado? Mudança de caráter não acontece em um mês, em um ano, irmãos. Mudança de caráter é um processo longo. Por isso, enquanto Deus quer realizar um milagre na sua vida, Ele quer mais ainda transformar o seu caráter. Por isso Ele gasta tempo para responder as orações e realizar os milagres. Para que o milagre não seja maldição na sua vida. Para que o milagre se torne bênção na sua vida. Para que eu não me exaltasse, Deus permitiu, disse Paulo, um espinho na minha carne. Deus costuma usar os fracos, os desprezados, os que não são nada, para confundir os que são. Este é o jeito de Deus trabalhar. Queridos, Jesus disse: quando vos entregarem presos, quando vos levarem diante das autoridades, não se preocupem com o que hão de falar, porque naquela hora o Espírito Santo dirá o que devem falar. Você só tem que ter comunhão com Deus. A única coisa que atrapalha Deus, irmãos, é quando a vontade humana diz não para Deus. Quando a vontade humana diz: eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Isso amarra Deus. Mas se você disser: Senhor, usa-me, eu quero, não sou capaz, não sei fazer, não consigo, mas eu aceito o desafio, o Senhor me use. Então Deus diz: então venha até mim, eu vou capacitá-lo. George MacDonald escreveu: Deus não nos carregará em seus braços se não pudermos andar. Melhor, Deus nos carregará em seus braços se não pudermos andar. Deus nos carregará em seus braços até que possamos andar. Mas Ele não nos carregará se nós não quisermos andar. Se você não quiser andar, Deus não vai fazer nada. Deus espera pelo seu sim. Pode atuar na minha vida, Senhor. Pode tirar de mim este defeito, pode tirar de mim aquele vício, pode tirar de mim este pecado. Eu te autorizo a fazer isso na minha vida. Se for para a glória do teu nome, para que o Senhor me use, eu te autorizo. A vontade humana tem que ser respeitada. Você quer entrar pelos portões da Nova Jerusalém? Se a nossa resposta for sim, Senhor, eu quero, então mais Ele fará. E nós vamos nos encontrar lá no portão da Nova Jerusalém. Confie no Senhor. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Mas os defeitos do caráter vão ser queimados no fogo. Se passares pelas águas, não te submergirás. Mas que vai beber alguns goles, vai. Um pouco de água entra na boca. E parece que vai ser o fim nosso. Mas Deus está cuidando. Deus está com os olhos sobre você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Missão impossível? Não. Em nome de Jesus, tudo será possível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Que a graça de Jesus esteja com você. Louvado seja Deus.